Estamos começando mais um Câmara Entrevista. Em função do evento meteorológico Laninha, temos enfrentado um verão seco e com temperaturas muito elevadas, com a sensação térmica em muitos dias passando dos 40 graus Celsius. Não é fácil se adaptar a esse tipo de temperatura, especialmente aqui na nossa região, onde isso não é comum. Extrapola a capacidade do nosso corpo e a realidade com a qual estamos acostumados. Como se adaptar? Como se cuidar para não ter problemas de saúde? Para não se sentir mal, para conseguir seguir a vida, né? Não parar, praticar atividade física, cumprir os horários de trabalho, cumprir os compromissos, apesar do calorão. Por isso, hoje, para saber sobre tudo isso e tirar as nossas dúvidas, vamos conversar com o nutricionista João Luiz Gervásio, o Lu, né, que todos conhecem, e também com o profissional de educação física, Rodrigo Trindade Gonçalves, o DIG. Então, vamos chamá-los pelos apelidos, né? Porque é assim que todo mundo os conhece e aqui não tem ninguém brabo com eles. Então, vamos começar, então, fazendo uma pergunta mais específica a um nutricionista, mas que também cada um vai poder complementar, né, as perguntas se assim for necessário. A gente pode afirmar que o corpo prefere alimentos mais leves em função das altas temperaturas ou isso é mito? Olá, Bruna. Olá, Rodrigo, né, o DIG. Então, com as altas temperaturas, não é que o corpo ele prefira alimentos mais leves. Na verdade, é uma necessidade de repor as perdas, principalmente de líquidos. E os alimentos mais leves, eles têm essas características, tipo as frutas, além de nos oferecer energia, elas nos oferecem uma quantidade maior de líquido, principalmente as frutas da época, elas já nos dizem sobre a necessidade do nosso corpo, por exemplo, a melancia. A melancia ela é uma fruta que tem uma quantidade alta de líquidos e também uma quantidade de sais minerais que são fundamentais para o corpo absorver, né, a água presente nos alimentos, como é o sódio, como é o potássio. Então, é uma necessidade do corpo. Então, o corpo, quando está no frio, o corpo precisa de alimentos mais calóricos. Por quê? Porque ele gasta energia para manter a temperatura corporal. No caso do verão, que a gente está passando por essas altas temperaturas, o que a gente precisa? A gente precisa resfriar o corpo. Uma das maneiras que o corpo faz para fazer essa refrigeração é com o suor. Então, no suor, a gente perde líquido e a gente perde sais minerais. Então, tem as frutas, tem os alimentos mais leves que não nos dão uma quantidade de calorias excessiva, então não vai fazer com que o corpo ainda aumente mais ainda a temperatura do corpo, né, já com o calor mais o alimento. Então, esses alimentos que têm baixa densidade calórica e grande quantidade de líquidos ajudam no que? Na repor o que o corpo está perdendo para ele manter essa temperatura corporal adequada para um bom funcionamento do corpo. Por quê? O nosso corpo, além de 80% ser de água, a gente tem as proteínas corporais. E essas proteínas, elas participam do nosso sistema imunológico, da reparação de tecidos, da construção de novos tecidos que a gente fala. Só que as proteínas elas são muito sensíveis a altas temperaturas, então elas se degradam. Então, se o corpo aumenta a temperatura corporal, essas proteínas elas vão se degradando e podem perder a função. Por exemplo, proteínas que vão formar uma insulina, que é um hormônio que o corpo produz, que é fundamental para a manutenção da nossa glicose, né, para absorver a glicose. Então, altas temperaturas, como ela é uma proteína, ela degrada, então ela perde a função e daí vai trazer transtornos para o nosso corpo. Então, por isso que o corpo tem esse mecanismo de defesa que, quando aumenta a temperatura corporal, ele faz o suor para manter a temperatura no equilíbrio, que é em torno ali de 35, 36 graus, que é onde as funções orgânicas são estáveis. Então, essa é a necessidade dos alimentos mais leves no verão, ricos em água também. E dentro disso, assim, quais os alimentos que a gente deve buscar, se há alguma restrição de alimento, né? Os mais leves, as frutas, enfim, são os adequados. Mas há alguma coisa que a gente deve evitar de comer quando a temperatura está muito alta? Então, o que a gente deve evitar? Aqueles alimentos que podem aumentar a temperatura corporal. Por exemplo, alimentos ricos em gordura, né? Alimentos tipo a pimenta, né? A pimenta, que a gente sabe que é um alimento que vai aumentar a termogênese do corpo e, com isso, vai aumentar a temperatura. Então, são esses alimentos que podem aumentar a temperatura. Existe uma restrição, não deve consumir? Não, cada corpo vai responder de uma maneira.
né? Tem pessoas que comem algum alimento condimentado com uma pimenta e na hora já começa a transpirar, tudo, e tem outras pessoas que não, né? É bem questão de cada indivíduo, mas é sempre bom evitar esses alimentos. Então, como fritura, que são alimentos mais pesados, também que o corpo vai gastar mais energia para fazer esse metabolismo, então que pode aumentar a temperatura corporal. Então, como a gente falou, alimentos refrigerados seria uma boa pedida, né? Se uma salada de frutas, uma água mais refrigerada, frutas da estação, que nem eu falei, melancia, melão, também abacaxi, que são alimentos que também fornecem uma quantidade de água importante. Então, a uva, então, preferir sempre, que eu digo, qual é a melhor escolha de alimentos? Os alimentos da época, que eles já vêm com as propriedades que são necessárias para aquele momento do ano. Então, no inverno, a gente tem a vitamina C, que é da laranja e do limão, para quê? Para melhorar a imunidade, né? Então, a natureza é sábia, né? Então, ela nos oferece aquilo que a gente necessita de acordo com cada estação do ano. E a gente sabe que a hidratação é prioridade sempre, né? Mas nessa época de uma forma especial em função das altas temperaturas. Por outro lado, a gente tem aquela imagem que relaciona o calor com a cerveja, com a caipirinha, com as bebidas alcoólicas, né? Que estão relacionados diretamente a férias e calor. E a nossa cultura, né? Aqui de muito de sair do trabalho quando tá calor, ir para o barzinho, tomar uma cervejinha, enfim, ajudar a refrescar. A gente deve evitar ou ter cuidado com a quantidade de bebidas alcoólicas nesta época, em especial. Bruna, assim, ó, não é fazer uma apologia ao consumo do álcool, né? A gente sabe que o álcool ele tem diversas restrições em relação à saúde, né? Ele tem também interações com pessoas que tomam alguma medicação, então que não é indicado o uso de ingestão de bebida alcoólica. Mas a gente sabe que existe o consumo, que a temperatura alta, as pessoas têm uma vontade, que a gente falou, de tomar um chopp, de tomar uma cervejinha, na praia tem a questão da caipirinha, enfim. O que a gente orienta? Junto com a ingestão da bebida alcoólica, ingerir água junto para hidratar. Porque o álcool, a bebida alcoólica, ela ajuda o corpo a desidratar. Então, o álcool ele ajuda na desidratação do corpo. Então, se tu está bebendo né, redundância, mas está consumindo uma bebida alcoólica, o ideal é tu intercalar com água. Tomar um chopp, procura tomar um copo de água. Tomar uma caipirinha, procura ingerir água junto. Para quê? Para ir repondo aquilo que tu vai perdendo com o consumo do álcool. Perfeito. E o café e o chimarrão? Eles são inimigos ou eles podem ser consumidos? Tem que diminuir o consumo em função das altas temperaturas? A questão do chimarrão, eu sou, né, quem me conhece, ele vai no consultório, é onde eu vou, eu estou sempre com chimarrão. É um hábito no gaúcho mesmo, né, com 40 graus, 41 graus, a gente tá bebendo chimarrão. Antigamente, a gente falava que o chimarrão não contava como o chimarrão e chá, ele não contavam como ingestão de líquido do dia. Hoje, os estudos já falam, e a gente já sabe que na comunidade científica, que conta sim. Porque é uma ingestão de água que tu tá ingerindo. É numa temperatura que não é de mais fácil absorção, mas ainda assim o corpo consegue utilizar, se necessário, aquele líquido, então ele consegue absorver a água daquele líquido, por exemplo, do chimarrão, do chá. Tá? Então, conta sim. É melhor tu tomar chimarrão do que tu não tomar água e tu não tomar chimarrão. Então, de alguma forma, o corpo vai absorver essa água se ele sentir necessidade. A questão do café, a gente entra ali na questão termogênica. Tá? O café ele também aumenta a temperatura corporal. Então, só que assim como ele aumenta a temperatura corporal, que ele vai fazer com que o corpo aumente um pouco a perda de líquido, o café, ele também, que a gente sabe que nas altas temperaturas há uma quantidade assim de pessoas que sentem mais a pressão reduzir. Então, reduz a pressão arterial. E o café, como ele é um estimulante, ele melhora, ele não deixa que a pressão caia muito. Então, quando a pessoa tem pressão baixa, ela sente tontura, ela sente fraqueza, sensação de desmaio. Então, o café ele melhora, tá? Essa questão da pressão arterial. Então, assim, ó, tem pessoas, aqui que eu digo, é questão de individualidade. Eu oriento sempre tomar um café, claro, evitar tomar um café
próximo ao horário do sono, né, próximo de dormir, porque ele é um estimulante, ele pode atrapalhar o sono. E se a gente for falar em sono, hoje em dia a gente falando em emagrecimento, a gente tem que falar de sono. Hoje a gente não fala só sobre dieta e exercício para emagrecimento. A gente fala dieta, exercício, sono, aí tem a questão de espiritualidade, tem uma série de fatores hoje que englobam essa questão. Então, assim, ó, pode consumir o café, sempre intercalando com água, que nem a gente sempre recomenda, mas evitar sempre próximo ao horário de dormir. E aproveitando que a gente está na pauta do café e do chimarrão, são bebidas que viciam ou é coisa da cabeça das pessoas? Porque eu, por exemplo, tenho uma questão que o café eu não sou muito, mas o chimarrão, se eu não tomar, eu sinto uma dor de cabeça absurda. É como se me faltasse alguma coisa durante o dia. Isso existe ou é uma coisa que a gente cria, assim? Existe. Existe porque a cafeína, que estão presentes tanto no café como no chimarrão, ela tem essa capacidade de melhorar a questão de serotonina, dopamina e endorfina do cérebro. E são neurotransmissores que promovem a sensação de bem-estar. Assim como o exercício também faz isso, como as drogas, como a bebida alcoólica, elas têm essa capacidade de melhorar a questão da produção desses hormônios, tá? Desses neurotransmissores. Então, a cafeína, o café e o chimarrão, o chocolate, também vou colocar, eles têm esta capacidade, tá? de fazer com que o corpo... eu não digo que... A gente não pode usar o termo assim de uma dependência, mas quanto mais tu consome, mais receptor teu corpo vai produzir, e aí tu pode, no momento que tu para, o dia que tu fica sem, né, o consumo desses alimentos, a gente fala que em abstinência, porque o corpo cria receptores para isso, porque eles promovem essas questões dos neurotransmissores. Então, é verdade, sim, ele pode acontecer essa questão. Agora, para a gente encerrar a tua parte, passa para a parte dos exercícios físicos. Qual é a quantidade de água que cada pessoa deve consumir? A gente tem ouvido falar muito nisso, né? A gente sabe que é importante, todos devem consumir água. Às vezes as pessoas, mas eu não gosto de água, eu não tenho o costume de água, ou substituir água por Coca-Cola, ou por algum refrigerante, enfim, né? E a gente sabe que não, que o corpo precisa da água. Então, eu quero te perguntar da quantidade que cada pessoa deve ingerir de água, se existe um cálculo, se tem que ser fixo, se fala muito em 2 litros de água por dia, mas todo mundo deve consumir isso ou depende de cada pessoa? E também a questão do suor, né? Tem pessoas que suam muito. Essas pessoas, elas têm que repor esse suor em formato só de água? Existe alguma outra bebida que ajude nesse processo? Como é que funciona isso aos olhos da nutrição? Vamos lá, então. A questão de quantidade de consumo de água por dia. Existe essa recomendação de cerca de 2 litros de água por dia. O que a gente sabe, assim, ó, cientificamente, e a nutrição, ela também, a gente trabalha muito com números, com cálculos, com matemática. Pelo menos 35 ml de água por quilo corporal, né? Então, se tu for pegar uma média de peso, hoje a gente sabe que a média de peso da população é muito maior, em função porque o aumento da obesidade, por mais que as pessoas estão fazendo atividade física, controlando a alimentação, buscando outras formas de controle de peso, a gente ainda sabe que a obesidade é uma doença que vem crescendo no mundo todo. O cálculo é de 35 ml a 50 ml por quilo de peso. Então, por que os 2 litros? Se tu pegar uma pessoa de 60 quilos, se tu for fazer o cálculo de 35, dá os 2 litros de água por dia. Então, isso era o que foi falado anteriormente. Então, hoje em dia, para ter uma hidratação mais adequada, tu calcula os 35 ml pelo peso que tu tá? Aí tu falou a questão ali de as pessoas soam mais, transpiram mais, outras menos. Existe muita característica de cada pessoa, que é como a gente fala, a individualidade, que isso a gente tem que levar em consideração. Eu mesmo sou uma pessoa que estou sempre transpirando, né? Eu caminho uma quadra, estou bem transpirando. O que a gente recomenda? Aumentar a ingestão de água se tu transpira mais, tá? Também a gente sabe que pessoas com obesidade ou sobrepeso, elas também tendem a transpirar mais, porque a gordura, ela faz com que aumente a temperatura corporal. Então, quanto maior a gordura corporal, maior a transpiração, tá? A questão que a gente falou de refrigerantes, de não conseguir tomar água, tomar refrigerantes, é água, tá? É água.
E uma dúvida que sempre pergunto comigo, a água com gás faz mal? Não, água com gás não faz mal, ela inclusive é recomendada, tá? Porque e também a questão ali do gás adicionado à água tem uma proteção para pessoas que não têm problema de gastrite, algum problema gástrico, a água com gás, ela ainda protege a mucosa gástrica de quem não tem a doença, tá? Então é um fator de prevenção. E também tu pode fazer água saborizada, né? Tu pode, porque tem pessoas que não gostam do gosto da água, mesmo ela sendo, que a gente sabe que a água ela tem que ser indolora, ela não pode ter sabor, ela não pode ter cor, ela não pode ter nada. As pessoas dizem que não gostam de água. Então elas preferem consumir água com algum outro, tipo água com gás, uma água com limão, uma água saborizada. Então a água sempre. E se não gostar da água, usa água com gás ou usa água saborizada. A questão do isotônico, que faltou. Quanto mais a gente transpira, e quanto maior o calor, no suor a gente perde água e a gente perde sais minerais. A água ela já vem com uma quantidade de sais minerais necessários para repor. Só que as temperaturas estão muito altas, né? Então, o que a gente precisa, além da água, se tu for fazer uma atividade física, que agora o Rodrigo vai falar, tu vai ainda aumentar a transpiração e aumentar a eliminação desses sais minerais. Então, a gente normalmente orienta um isotônico, né, baseado com sódio, com potássio, que não tenha uma quantidade calórica alta. Normalmente o Gatorade, esses Powerades, eles não têm um valor calórico alto, então eles têm ali questão de sódio, potássio e outros minerais que são importantes para manter o equilíbrio, né, entre o que o corpo está perdendo do que aquilo que tu está ingerindo. Tá bem? Perfeito. Muito obrigada. Então, vamos falar de exercícios físicos, né? Quando começa o calor, lá por setembro, outubro, até quem não pratica exercício, que a gente sabe que o exercício, assim como a água, deve ser um hábito, né? É saudável, faz bem para todas as pessoas. Claro, dadas as devidas proporções para cada um, né? Não é todo mundo que se adapta a todo tipo de exercício, mas faz bem se movimentar, sim, né? Mas a gente sabe que começa lá por outubro, setembro, começa a dar uma aquecida, as pessoas, preciso ir para academia, preciso fazer exercício, preciso do corpo do verão. Já é em cima da hora, mas é quando as pessoas se dão conta. E então a gente sabe que o calor ele estimula, né, os exercícios físicos. A gente passa na volta de uma praça, por exemplo, no inverno, talvez tenham, quando muito, 10 pessoas na volta dela. No verão elas chegam a se bater, parece um formigueiro, né? As pessoas se batendo, caminhando ou correndo, enfim, em volta de uma praça. Quais são os cuidados básicos que a gente deve ter em relação à roupa escolhida e à hidratação para fazer as atividades, horários, tudo mais, até em função desse calor, né, muito extremo. Hoje a gente está gravando o programa em um dia que ontem choveu e hoje está super fresquinho, né? Mas nessa mesma semana, que é a semana que antecede o carnaval, no domingo e na segunda-feira estavam assim, temperaturas praticamente impraticáveis de se viver, né? Foram as temperaturas mais altas, a do nosso estado foi a mais alta do Brasil e da nossa cidade entre as 6 mais altas do estado. E a gente não está adaptado a isso, porque a gente no inverno às vezes vai a menos, né? Faz temperatura negativa e o nosso corpo com certeza não está adaptado. Mas as pessoas às vezes querem seguir o seu hábito, mas eu caminho todos os dias na praça, eu vou caminhar hoje também com o calor. Que roupas que elas devem escolher, quais cuidados deve-se ter nessa questão das temperaturas altas e o exercício físico? Olá, Bruna e Dr. Gervásio. É que assim, as pessoas elas associam o verão ao corpo, a um esporte e ao visual, né? Tu vê uma pessoa correndo e já quer fazer a mesma coisa. Tu vê uma pessoa praticando uma corrida, tu já quer sair sem uma orientação no profissional ou sem saber se o médico te autorizou a poder correr. Claro, uma caminhada até tu consegue fazer sem um esforço tão excessivo que possa te prejudicar, né? Mas tu vai fazer uma atividade física, procure saber se está com as plenas condições da saúde e as temperaturas também tem que procurar tipo uma temperatura que seja mais agradável, porque tem detalhezinha que dá para que o melhor horário que tu pode ver que detalhezinha todo mundo vai, uns é pelo horário do trabalho que sai e outros por causa da temperatura, porque se tu quiser correr num horário de muito calor, tu vai consumir mais energia e aí as pessoas não têm o hábito de tomar água ou querem fazer tudo ao mesmo tempo. Se tu hidratar o corpo de manhã, de tarde e à noite, assim, aos pouquinhos,
tu consegue até chegar num horário de uma atividade física melhor para te não estar desidratado o corpo, né? Porque as pessoas chegam e já querem a primeira coisa já sair correndo. Não, tu tem que procurar aos pouquinhos, começa com uma caminhada leve, depois vai aumentando e procura-se uma roupa leve, que geralmente a gente, às vezes, né, acha que a roupa não interfere, mas pode ver, se tu bota uma malha mais suave, tu consegue não sentir o peso da corrida ou da caminhada. E a roupa interfere diretamente e o sol também, né? Porque hoje em dia o sol que parece estar mais forte, mas é que nós também, nós pegamos muito menos sol, porque antigamente o pessoal ficava na frente de casa ali, os mais velhos tomando um matezinho, pegavam o sol aquele da manhã e já fortalecia. Hoje não, hoje tu está sempre dentro de um carro, sai do trabalho direto, pega menos sol, que te produz a vitamina D, aquela essencial para o corpo, que dá até para o Covid também, deu para ver que ajudou contra o Covid. Então, a vitamina D é essencial para o ser humano, evita câncer, e a gente não pega sol. Aí, quando tu chega, tu já está com imunidade baixa, né, na hora de tu fazer uma atividade física, e aquilo interfere. A alimentação também, na hora de tu pega, vou correr, come uma banana ali, uma meia hora antes, uma hora, tem uns que conseguem uma meia hora antes, tu vai conseguir a energia para uns 90 minutos de exercício, não precisa nem ser, que as pessoas querem comer antes, querem beber um litro d'água antes de fazer tudo, e aí então procura sempre uma orientação do nutricionista, um profissional. Hoje, não tem como pagar, tem umas redes sociais para te se informar, entendeu? Então, tu tem como fazer uma atividade física sem quando veja agravar a situação do calor, e já quando vê se a imunidade tua baixa, ao invés de tu procurar te ajudar e fazer bem, tu tá atrapalhando o teu corpo, que ele necessita da hidratação no verão, no inverno. No inverno não tanto, porque no inverno tu quer manter o corpo tu quer manter o corpo aquecido, tu consegue correr muito mais. Só que no verão não, né? Tu corre um pouquinho, tu já sente aquele calor escaldante, aí tu necessita de mais água. No inverno tu necessita de mais energia, que é dos alimentos. Então, para manter o corpo mais aquecido, o alimento mais energia. Por isso que as pessoas acham que queimam mais no verão. Elas queimam muito mais no inverno, porque aí tu precisa de muito mais caloria para manter a energia do corpo. Então, só que o visual, tu vê todo mundo correndo, tu já quer sair correndo, tu vê todo mundo praticando atividade física. Então, tanto é que tu enche as academias no verão. Só que as pessoas não procuram uma roupa leve, não procuram procurar uma alimentação adequada, já sai, não, o fulano está correndo, mas geralmente as pessoas, tem uns que já correm há 2 anos, outros já correm há 3 anos, e ela chega ali e já quer ver aquele correndo, não, mas eu vou imitar ele. Às vezes tem muitos alunos meus que chegam assim, não, mas ele consegue dar 10 voltas, ele consegue fazer esse exercício, mas ele está há 2 anos, uns estão há 1 ano, então a gente tem que sempre procurar saber o limite do seu corpo e saber que tu tem restrições, tipo, recém eu estou começando, então eu tenho que começar um exercício moderado para depois aumentar. A água, tem que saber que o ser humano, como já foi dito aqui pelo doutor, 35 ml de água por cada quilo de gordura, e a gente tem que, geralmente, assim, os jovens de 9 a 13 anos, é recomendado consumir o feminino até uns 2 litros e pouco, o masculino 2 litros e 8. Quanto mais, o adulto mesmo, ele já tem que ele não, como é que é, o receptor ali que ele não demonstra que ele precisa de água.
ele já vai diminuindo aquele receptor de mostrar para o cérebro que ele necessita de água, e as pessoas mais velhas tomam menos água. Pode ver que a pessoa mais velha tem uma restrição de querer tomar água, então isso aí tu já tem que orientar, ó, tem que tomar mais água através, comer mais fruta, ele já não gosta de comer mais fruta, então quanto mais velho tu vai ficando, tu já diminui, o cérebro já demonstra que tu não consegue perceber que tu necessita de mais água. Então a gente tem que sempre procurar. Outro detalhe também é todo mundo, os jovens gostam muito de um Gatorade, gosta de um energético. Então a gente tem que procurar, porque o energético o que é? Ele te estimula na hora, mas após te dá um desânimo. Pode ver que te dá aquele gás na hora, mas depois te dá um desânimo, e muitas pessoas ficam viciadas no energético, e aí ele te dá aquela sensação de energia na hora, mas depois vai acarretando que tu vai ficando viciado, e logo após que termina aquela energia, te dá um desânimo. Então sempre tem que procurar tomar uma água, uns pode tomar energético, outros não pode, porque tu tem problema cardíaco também, que pode estimular os batimentos, acelerar, né? Que aí tu já imagina, tu toma energético, tu já não pode, porque tu não fez um exame para saber, quando vê aquilo ali acarreta de tu subir a pressão ou baixar. Então isso aí tudo tem que, quando tu faz uma atividade física, tu tem que sempre procurar fazer uns exames para ver se tu pode ter uma carga excessiva. Nem todos os profissionais, às vezes, chegam e vê se tu tem condições de fazer um exercício de alta intensidade ou baixa intensidade. Então, tu como vai começar, procura fazer os exames. Se não vai fazer os exames, começa com uma caminhada, depois corre uma quadra, caminha outra, procura se hidratar aos poucos, não tomar muita água, que ali já vai muita água na corrente sanguínea, o sangue já acarreta muito sódio. Então a gente tem que sempre procurar tudo adequadamente, porque eu não posso pegar e fazer o que um atleta de alto nível faz. Então, eu chego numa academia, um atleta de alto nível, ele está alta intensidade, eu vou querer imitar. Então, a água é essencial para... Também não adianta tomar toda a quantidade de água 15 minutos antes de fazer exercício, né? Você vai passar mal. Eu vejo muito isso aí, as pessoas pegam e chegam ali, não, eu tenho que tomar 2 litros. E aí já vão com um galão de litro e querem tomar. Não, eu só tomo água aqui. Não pode, não é o adequado, né? Tu até consegue, mas aí tu vai até pesar e tu não vai conseguir fazer as atividades. Eu não sei se queres complementar, Gervásio, essas colocações todas do DIG. Não, todas, né, perfeitas. Só que eu esqueci de falar que as pessoas também... teve uma época que existia uma preocupação do consumo de alimentos antes do exercício e pós-exercício. Teve uma época que o pessoal usava café com óleo de coco porque aumentava a queima de gordura durante o exercício, e aí a gente sabe que o óleo de coco ele é uma gordura, então a gordura é o alimento que maior valor calórico tem. E às vezes as pessoas consumiam muito mais calorias antes do treino do que elas iam gastar no treino. Então, é só isso que a gente falou ali, que o Rodrigo falou da fruta, da banana, antes do treino, né? É importante porque um corpo alimentado, ele queima muito mais gordura do que um corpo não alimentado. Então, muitas vezes, dependendo da pessoa, tu vai fazer um exercício em jejum, tu também vai perder gordura, mas tu também vai estar perdendo massa muscular. E isso aí, pro objetivo de repente de rendimento, de melhorar o teu rendimento, o teu treinamento, ele vai ser prejudicial, porque tu vai estar perdendo massa muscular, que não é o ideal, né? Eu coloquei aqui também, que eu também esqueci de falar, a questão dos alimentos. A gente sabe que, além da bebida alcoólica, né, da cervejinha, da caipirinha, existe a questão do sorvete, existe a questão de picolé. O que é uma saída que eu recomendo para os meus pacientes? É a questão do açaí. O açaí, ele desde que não seja adicionado xarope de milho, glicose, né, outras coisas
que seja um açaí puro, ele é um alimento gelado. Não adianta enfeitar o açaí. Também não adianta dizer, né, açaí com Nutella, leite ninho, né? Mas um açaí com banana, um açaí com granola, também é uma boa pedida para tu conseguir manter a dieta, né? E um alimento que vai ajudar a refrescar o corpo. E a outra coisa que eu também... E é uma fonte de energia para o exercício, e é um alimento que é uma absorção rápida. Então, o que tu precisa? Tu precisa consumir um alimento que te dê energia, mas que o teu corpo absorva rápido essa energia, que não deixa a digestão lenta, porque a gente sabe que durante o exercício, o teu sangue ele vai ser direcionado para o músculo, para levar a energia para o músculo. E se tu fez uma alimentação pesada com alimentos que não são de fácil digestibilidade, ele vai ficar preso ali então a digestão vai ser mais lenta, vai ficar presa ali no trato gastrointestinal. Com isso vem aquela sensação de náusea, aquela sensação, né, de desconforto, às vezes, dependendo do caso, vômitos, né, durante o exercício. Por quê? Porque o corpo ele parou de dar ênfase na digestão, porque ele precisa levar energia para o músculo que ele está fazendo exercício. Então, o consumo de alimentos tipo a banana, um açaí, alimentos leves e de fácil digestão que vão dar energia antes do exercício. E a questão assim, como é que a gente sabe que o corpo precisa de água? Quando eu sinto sede. Não, a sede é o último recurso que o corpo utiliza para informar que tu precisa. O que a gente precisa observar? A cor da tua urina. Então, quanto mais forte ela está, quanto mais amarela ela está, maior a tua necessidade de água. Então, quando ela está mais clarinha, teu corpo está hidratado. Quando ela está mais escura, é sinal que tu precisa beber água. Então, são essas coisas que eu esqueci de comentar, né? Porque a gente fala tanta coisa, às vezes passa algum, e aí agora o Rodrigo estava falando, e eu fiz umas anotações aqui para informar vocês. E para quem desenvolve atividades físicas mais intensas, né, como, por exemplo, a corrida, a musculação, a pedalada, agora o beach tênis, né, também que está muito em alta, que também é feito, às vezes, em locais abertos ou locais fechados, mas que está muito calor, né. É recomendável que se pegue leve no exercício no período das temperaturas mais altas, ou a pessoa, se já tem esse ritmo, consegue manter? Geralmente, as pessoas que já estão com condicionamento, elas conseguem, desde que esteja hidratada, bem alimentada antes, elas conseguem suportar, porque o corpo ele se adapta rápido. O corpo da gente é uma máquina que ela se adapta, é perfeita, graças a Deus, que eu digo que é uma das melhores máquinas que tem do mundo, não tem, ela se adapta a tudo. Tanto é que tu vê, às vezes, agora, essa catástrofe deu lá, a pessoa ficou quantas horas debaixo dos escombros e sobreviveu. Então, a gente malhando e correndo, e de alta intensidade, o corpo se adapta rápido. Claro que tu cuidando, tu estando bem hidratado, tu estando bem alimentado, o corpo ele consegue suportar as altas intensidades. Claro que quanto maior o calor estiver, quanto maior o frio tiver, vai te exigir mais energia. Então, tu tem que sempre procurar, eu geralmente, o calor está baixo, eu me alimento X, eu tomo X de água. Então, tu tem que aumentar para poder o corpo já está com todos os nutrientes necessários para poder aguentar aquela carga excessiva porque um jogo tipo pegado num beach tênis, o beach paddle, o beach tênis, um futevôlei, exige muito mais esforço. E aí geralmente a gente vai, saiu do trabalho, já vai lá. Aí as pessoas passam mal por calor, não é porque tu não está hidratado, tu não está alimentado, e aí tu vai, às vezes, com uma roupa, pega uma camiseta que não é leve, e aí tu sente mais. Eu senti náusea, senti tontura. Às vezes, muitos chegam alunos meus lá, eu senti tontura, mas aí a primeira coisa eu pergunto, tu tomou água antes? Que tu se alimentou antes? Tudo isso aí tu tem que ver, porque tu tem que conversar com o aluno para saber, porque o dia a dia deles é corrida e às vezes esquece de tomar água, esquece de se alimentar, e aí tu diz, eu sempre oriento. Porque, graças a Deus, agora a parceria que nós temos com o nutricionista, ali nós procura um nutricionista para te indicar o que tu tem que se alimentar antes, o que tu tem que beber, porque é fácil só chegar ali e querer praticar uma atividade física.
Não, tu tem que ter o corpo bem nutrido de água para poder... Porque o corpo, ele é um carro mesmo. Para ele andar, tu tem que botar gasolina. Eu sempre dou uns exemplos bem básicos para ele entender. O carro, tu precisa botar gasolina. E o corpo, tu tem que colocar água, tem que colocar energia. Não é só chegar e meter uma atividade física de alta intensidade. Porque no verão o pessoal chega e quer já o corpo daquela atriz, quer o corpo daquele atleta perfeito, quer milagre em cima na hora, né? E aí tu tem que procurar sempre os requisitos básicos. Bem alimentado, bem antes, a água, procurar ingerir bastante água, não demais, porque a água ajuda tanto na queima, né, tanto na queima para o ganho de massa muscular. Está muito associado, porque a cada, tipo, vou dizer, a cada 6 quilos de gordura, 1 quilo de massa ali tu perde. Quando tu perde, pode ver, quando a pessoa perde gordura, ela perde 1 quilo de massa magra. Então, tu tem que sempre procurar isso aí. Roupa adequada, a água, tá bem hidratado e procurar assim, vai começar o verão, não tenta imitar o outro. Aquele que a gente sempre diz, procura um profissional e aquela da individualidade. Sempre aquela, respeita a tua individualidade. O mesmo organismo dele não é o mesmo meu, a tua rotina não é a mesma minha. Então, eu não posso querer meter uma alta intensidade se eu não estou preparado para aquilo. Muitos alunos chegam, eu quero fazer isso, quero chegar ao corpo daquele ali, quero praticar. Não, vai devagar, que tu vai chegar ao mesmo nível dele, mas respeita as tuas condições físicas e o teu tempo que tu tá, né? Tem umas pessoas que conseguem pouco tempo se condicionar, mas tem outros que levam mais tempo. Então, é o princípio da individualidade que tu é ensinado numa faculdade, é o princípio da individualidade, tem que respeitar. E o profissional que não respeita isso, ele acaba uma lesão ou desestimulando aquele atleta a praticar. Pode ver que a maioria começa e depois já abandona, porque ele não respeita o princípio do seu corpo e a sua rotina. E pode ver, tu começa a praticar no verão, te dá uma vontade, te dá mais ânimo, porque tu vê muito mais gente praticando, mas em seguidinha tu abandona. Porque aí tu sobrecarrega o teu corpo e tu diz assim, mas eu não vou aguentar fazer toda essa carga de energia por muito tempo. Mas se tu for aos pouquinhos, tu consegue você manter muito mais tempo praticando uma atividade física de alta intensidade e consegue relacionar com o teu trabalho e a tua vida. Isso aí já te ajuda no relacionamento, porque eu sempre falo para os meus alunos, se ele adequar o trabalho, a atividade física, a maioria tu não larga o estresse em casa ou no trabalho. Muitas pessoas dizem, Dig, eu vim aqui só para tirar o estresse do trabalho, eu vim aqui só para desopilar. E a atividade física tem esse detalhe que te libera endorfina, serotonina, mas o detalhe essencial é o sono. Toda pessoa que faz atividade de alta intensidade, ela tem que ter um sono reparador. Eu não vou dizer que seja 8 horas, 7 horas, 6 horas, mas ela tem que ter aquele sono só, que ela durma e consiga o corpo se recuperar para o próximo dia de atividade de alta intensidade ou trabalho, mas o sono reparador é o essencial. Porque as pessoas, às vezes, o que elas fazem? Elas praticam uma atividade de alta intensidade, chegam em casa, ficam no celular, chegam em casa, ficam olhando uma TV, e aquilo ali, e aí depois passa do horário aquele que tu tem de dormir, e aí tu já não consegue dormir, já começa as insônia, já começa as depressão, que ajuda muito, né? Se tu gastar demais energia que tu tem condições, já te atrapalha em tudo. Então, procure sempre um profissional e faça uma atividade de alta intensidade, mas respeitando as tuas limitações. Tu tem que sempre levar em conta as tuas limitações, porque tu consegue chegar aos extremos do nosso limite, mas se tu não estiver preparado fisicamente com um profissional, as consequências vêm, ou lesão
ou tu abandona bem rapidamente. Mas eu vou te dizer que assim, ó, eu pratico atividade física desde os meus 6 anos. Graças a Deus, nunca tive um problema de médico que tivesse que porque os exames tu tem que fazer com rotina, né, para fazer, mas problema de saúde grave, assim, graças a Deus, te ajuda para a saúde mental do corpo, da vida, tudo. Então, a atividade física hoje em dia é um remédio para toda a vida. Se o ser humano botar atividade física, te garanto que a vida dele vai mudar gradativamente. Perfeito. Muitas das perguntas a gente acabou já respondendo aqui, né, nesse bate-papo, mas existe um fato relacionado à alimentação e água, né, que diz que é prejudicial nadar após ingerir alimentos. Isso de antigamente era uma coisa que os avós da gente se desesperavam, né? O Mega, assim, acabou de almoçar, vai entrar na piscina, né? Vai... E tem muitas pessoas que praticam esportes aquáticos, né, aqui na nossa cidade. E eu queria saber se isso é verdade ou é mito. E qual é o tempo recomendado entre a refeição e a piscina, por exemplo? Não, depois complementa. Foi aquilo que eu falei anteriormente, assim, ó. Principalmente a questão da água é porque se tu tem algum mal súbito, né, a chance de tu ter um risco de afogamento é maior. E por que o mal súbito? Porque se tu comer um alimento que não tem uma fácil digestão e tu vai fazer um exercício, como a gente falou, o corpo ele vai dar prioridade para o músculo porque é onde ele está exigindo mais. E aquele alimento fica parado, né, no estômago e a digestão fica mais lenta. Então, o que acontece? A pessoa pode ter náusea, a pessoa pode ter tontura, a pessoa pode ter cãibra também, né, durante essa atividade física que é na água, e com isso ela ter esse mal súbito e não conseguir responder para ela procurar sair daquele local que pode até, né, a pessoa passar mal ali e ir a óbito. Então, o que eu digo? Alimentos fáceis, de fácil digestão e alimentos leves. Em torno, se é um alimento leve, uma fruta, um suco de frutas, até 30 minutos antes. Pode ser recomendado. Se é um alimento tipo um pão, né, um iogurte, um leite, pelo menos 60 minutos. Porque o corpo demora maior tempo para fazer essa digestão e usar esse alimento, e usar a energia desse alimento para o músculo utilizar durante o exercício. Porque se tu come um alimento com uma alta densidade calórica, uma alta quantidade de gordura, uma alta quantidade de proteína, a digestão é mais lenta. Então, o teu corpo não vai utilizar aquela energia para o exercício e o alimento vai ficar parado. E aí, por isso que dá as complicações. E a questão das crianças, assim, tipo, desculpa interromper, mas, por exemplo, que tem aquela questão, né, com calor, né, as crianças já querem ir para a piscina, e às vezes almoça e tu fica segurando. É certo, se não for o caso do exercício, né, for entrar na piscina para brincar, enfim, é certo isso? Tem que esperar também fazer a digestão ou pode liberar a gurizada para já entrar para a piscina em seguida do almoço ou em seguida de qualquer tipo de refeição um pouco mais pesada, assim, né? Não, aí segue a mesma linha de raciocínio, né? Porque ela vai para a piscina, ela vai pro açude, ela vai para o mar, ela vai estar gastando energia, o corpo vai estar em movimento e aquele alimento vai ficar parado. Então a chance de tu ter náusea, tontura, então é maior. Então mesmo assim, mesmo que não seja uma natação, não seja uma corrida, não seja uma academia, não seja um beach tênis, um crossfit, a pessoa vai estar em água, então o corpo vai estar em movimento. E a gente sabe que a natação ou que os exercícios em águas, eles recrutam muito mais músculo de todo o corpo do que qualquer outro exercício. Porque ali tu está usando o braço, está usando o tronco, está usando as pernas, então tu está movimentando todo o corpo. E tu vai gastando energia. Então, a mesma linha de raciocínio, mesmo que não seja para um exercício, mas seja para uma recreação na água, também é a mesma quantidade. É que geralmente de pessoas para pessoa, de criança para criança, tem uns que têm uma digestão mais rápida, tem outros que têm uma digestão mais demorada, então a gente tem que sempre procurar cuidar. Não, a criança, elas são impulsivas, eu quero
já quer entrar e os pais não controlam, então procura já adequar, não, já sei que vou para a piscina, não, leva aqueles alimentos que é de rápida absorção, que geralmente as proteínas já são de rápidas, já é indicado, então a gente pega e, não, vou ir para a piscina, já leva aquele banquete, já leva coisa, e aí vai comendo, então a criança ela não está preocupada com se o que ela vai comer, o que ela não vai, ela só quer saber a piscina, então ela não tem hora nem comer. Então procura levar alimentos que tenha mais proteína, que ela é rápida absorção, e aí tu consegue ela comer geralmente tu não consegue controlar, já vamos para a piscina, tá ali já o piquenique, então procura mais líquido, que ele é de rápida absorção e coisa, porque geralmente até as pessoas pegam e o adulto mesmo pode ver um índice que dá de morte nos açudes, não é porque a pessoa não sabe nadar, ele está ali, comeu, tem a digestão mais demorada e se atira num açude ou numa piscina, e aí ele recruta todos os corpos, não está condicionado, ele acha que eu sei nadar, mas não está condicionado, recruta todos os corpos, dá um mal súbito, e aí o maior índice não é nem tanto porque a pessoa não sabe nadar, tu ingerir, passou mal porque tu recruta toda a musculatura, né, para poder fazer uma natação. Isso que a natação é um esporte mais completo, mas também ela te exige muito mais energia. E aí se tu coloca um alimento pesado e vai nadar, tu não digeriu aquele alimento. Então, geralmente, vai fazer uma academia, tenta 1 hora antes, para te chegar lá com o corpo já pegou os nutrientes necessários para aquele gasto energético que necessita para aquela atividade. Então, tem que sempre procurar alimentação, como o doutor já falou, de rápida absorção, as proteínas, o carboidrato, que gosta de uma musculação coloca, mas procura antes. Por isso que hoje o pessoal vai muito no whey, que é o famoso, porque ele vem com os aminoácidos quebrados, eles têm rápida absorção no corpo. Tu mistura na água, toma, e aí é o que acontece para a pessoa, não, já quero fazer não tem um gás energético, não tem energia, aí ele já vai num alimento energético de rápida absorção. Então, tu tem que sempre procurar alimentação adequada para aquela atividade que vai fazer. O Guga mesmo, ele estava lá, a bananinha dava aquela energia para ele, e a banana, você diz que é aquela energia que te dá para te manter uma atividade de mais 1 hora, e por causa das cãibras, que dá muito também, né? Falta de água no corpo dá muita cãibra, então a água é essencial para ganho de massa muscular, tanto para perda, para quem quer ganhar, para perda de gordura, quem quer ganhar massa muscular, e tanto para te dar aquele gás energético que tu libera a toxina do corpo, né? Já te ajuda a repor aquele gasto calórico que tu perde. Então a água já diz, né? É vida. Tanto para uma planta, olha uma planta para te ver o quanto ela se desenvolve com água. E nós que temos tipo 70% a 80% de água, o corpo o coração, o pulmão é 86% é de água, quase todo o nosso organismo é composto de água. Então nós necessitamos de água. E às vezes tu vai lá e tu não sabe a quantidade que o teu corpo necessita. Pode ver que antes tu vai comer tu vai almoçar, às vezes tu acha que tu está até sem fome, mas tu acha que é fome, é sede. Tenta tomar um copo d'água para te ver que às vezes é mais sede do que a fome que tu tá. Então, a água, hoje em dia, tu tem que se hidratar. Não demais, mas também não de menos, a quantidade certa. Então, geralmente, eu recomendo 2,5 litros, porque geralmente quem tem uns 70 quilos ali já 70 quilos já dá uns 2,5 litros. Com 65 era recomendado 35 ml para cada quilo.
que vai dar os 65, a pessoa tem de peso corporal, então 2,5 kg, 3 kg, mas sempre conforme teu peso. Eu tenho 100 kg, um pouquinho mais. Consigo eliminar bastante no exercício físico, repõe, mas vai aos pouquinhos. Eu sempre, quando vou fazer atividade, vou tomando aos pouquinhos para, na hora que eu chegar naquela atividade, eu não ter que estar toda hora urinando, entendeu? Porque aí tu enche, tu vai ali, tu já... e aí já a água já não faz o trabalho dela, que é levar os nutrientes para o músculo que tu necessita na hora daquela atividade física. Tu pode ver, tu pergunta para uma pessoa, toma água. Tomo. Tá, mas qual é a quantidade? Aí ela se lembra, vai lá, tomar na hora da atividade. Aí quer tomar tudo de uma vez só. Então, nesse verão, procure tomar água. Bom, então a gente vai se encaminhando para o final do programa, né? Acho que foi bem enriquecedor, a gente trocou boas ideias aqui, deu dica para as pessoas que pretendem começar a fazer exercícios físicos, que já fazem, também para quem que a gente está sobrevivendo, né, nos calores excessivos, ainda vão voltar, agora deu uma amenizada, mas a intenção de que volte, né, a previsão de que volte com a questão da laninha que está aí, que está ativa. E eu acho importante também a gente deixar claro, né? Eu vou pedir para cada um de vocês deixar uma mensagem para as pessoas, mas eu acho que fica claro que a gente precisa procurar um profissional, né? Se a gente for começar a fazer um exercício físico, às vezes acordou e decidiu que vai fazer um exercício que nunca fez na vida. Vou começar, não importa qual seja. É importante procurar a procura de um nutricionista, de um profissional de educação física, porque são trabalhos que se complementam. Um vai te dizer qual é a melhor alimentação para chegar no resultado que tu deseja, o outro vai te dizer qual o melhor tipo de exercício e como fazer esse exercício para chegar no resultado que tu deseja, porque aqueles corpos globais que a gente olha, né, maravilhosos, agora no carnaval mesmo, essas passistas, né, sambistas, aquelas mulheres esculturais, elas não acordaram assim, não nasceram assim, né? É academia todos os dias, muitas vezes, são horas de treino, de dedicação e dos mais diversos tipos de exercícios físicos e de alimentação, de cuidado com a alimentação, e que são feitos com a ajuda de profissionais, né? Ninguém tem que... Existe hoje a facilidade da internet? Existe, mas é arriscado. Porque a gente muitas vezes não sabe, pode ter algum problema de saúde e desconhecer. Então, no momento que tu não fez um exame, que tu não está procurando a ajuda de um profissional, tu corre riscos. Porque tu pode, de repente, sobrecarregar o teu coração, tu pode sobrecarregar algum órgão do teu corpo, ou o teu próprio corpo sofrer uma lesão irreversível, ou, às vezes, até mesmo ter um problema de saúde irreversível, ou chegar ao fim da tua vida ali, num exercício, de repente, a questão de um infarto e tudo mais. Então, fica registrado a importância dos profissionais, né, de procurar o profissional que estudou para isso. Porque a gente sabe que hoje tem pessoas que se intitulam profissionais e se dão títulos porque fizeram um cursinho rápido à distância ou porque existem alguns nomes bonitos que surgiram para substituir, mas é o profissional diplomado, o profissional que tem, né, reconhecido, que tem o seu registro profissional, né? É esse profissional que a gente deve procurar. Mas o meu amigo atende, ele viu na internet, ele aprendeu, é mais barato, mas o barato sai caro. É um ditado antigo e verdadeiro. E pode custar a vida ou a saúde da gente, e isso é irreversível, porque são os nossos bens maiores, né? Então, vou agradecer a presença de vocês e pedir que cada um deixe uma mensagem aí para a gente encerrar esse programa. Eu queria agradecer o convite, porque a gente que é da área há muito tempo, tu lida com crianças, adultos e os jovens, principalmente, que estão começando, eles, claro, não entendem que tu já passou tudo aquilo ali que eles que estão começando. Então, eles já querem praticar uma atividade de alta intensidade, mas não sabem que tu tem que respeitar o princípio da individualidade do corpo e tu tem que respeitar as regrinhas básicas, que é procurar um profissional, a alimentação adequada, a roupa adequada, o local adequado, tu saber que os equipamentos adequados, que eu não posso fazer com equipamento, local onde eu posso me lesionar, porque uma lesão grave, ela te gera desconforto e pode te lesionar para o resto da vida. A gente sabe que no verão todo mundo procura o corpo belo, tu vê na TV, hoje em dia está relacionado muito a atividade física ao corpo perfeito, não. A atividade física, hoje os profissionais estão se dando conta que uma academia, um local, ele é feito para, que é um remédio para toda a vida e que todo mundo tem que praticar uma atividade física
com uma alimentação adequada, com uma hidratação boa, porque as doenças, hoje em dia, os alimentos, tu vem com muito sódio, pode ver, tu vai comer um alimento, vem muito sódio para manter aquele alimento saudável, e aí isso aí interfere diretamente no nosso dia a dia. As pessoas, às vezes, chegam em casa estressado, chega em casa do trabalho cansado, não consegue atender os filhos, não consegue. Se tu adequar uma atividade física no horário, porque hoje em dia, não tenho tempo. Tem sim, para sair, para viajar, a gente tem tempo. Para ti num local que tu gosta, que já diz o ditado, né? Quem corre porque quer não cansa. Então procura um horáriozinho ali, não precisa nem ser 1 hora, que seja 20 minutos, meia hora, 40 minutos, já é um horário que tu consiga desopilar e manter o teu corpo saudável para aquele dia a dia. Eu tenho alunos lá que vão trabalhar às 8 e 6 horas estão ali. Consegue uma rotina. Tem outros alunos que eles conseguem render à noite. Então, pratique uma atividade física. Procure um profissional. Ele não estudou à toa, mas diz assim, não deixe de praticar uma atividade física regularmente, que vai te ajudar no teu trabalho, porque é brabo, tu imagina, a pessoa, tu chega em casa lá cansado do serviço, um estresse, já atrapalha no relacionamento, atrapalha em tudo. Para os jovens que estão começando, a autoestima, vê aqueles corpos perfeitos, aí já quer começar ontem, já acha que tem que meter aquela mesma intensidade que aquele atleta que já está há 3, 4 anos. Então, assim, comece devagarinho, aos poucos, que a gente chega aonde a gente quiser, mas tem que ter um começo. O que é o começo? Aquele pontapé. Eu assim, hoje eu vou ir procurar um profissional e vou praticar uma atividade física, mas dá um passo de cada vez. Não tenta dar um pulo, querer subir, tu vai subir uma escada, querer já subir no terceiro. Não, respeita os limites do teu corpo, que aquele atleta que está lá de alto nível, ele malha todos os dias. Eu sempre falo para os meus alunos lá, digo assim, um jogador de futebol, tu vê só o jogo ali, mas por trás tem uma alta intensidade para ele estar adaptado àquela atividade que ele está fazendo lá, entendeu? Então, ele está preparado para dar um giro para a esquerda, para a direita, e aí eu quero praticar um tênis. Tu tem que fazer uma rotação, tu tem do corpo, entendeu? De um joelho. E aí, se tu não está com a musculatura preparada, não tem. Vou correr, se não tiver com o quadríceps preparado, tu vai sentir dor no joelho, vai sentir dor no tornozelo. Então, assim, não é só correr, tu tem que dar um fortalecimento. A partir dos 30 anos, a gente vai perdendo massa magra. Então, tu tem que pegar e fazer uma musculaçãozinha para te ajudar na corrida. Entendeu? É essencial. Então, eu agradeço o convite e digo, pratique atividade física. É um remédio para toda a vida, que vai te ajudar no trabalho, e no rendimento do trabalho, no relacionamento em casa. Tá? E obrigado. Então, mais uma vez, né, Bruna, agradecer o convite de vocês, né? A clínica, né, que hoje trabalha eu e o Rodrigo, a gente fica muito orgulhoso, né, e de poder informar, né, a população de Bagé, através aqui da TV Câmara, sobre a questão de saúde. Hoje em dia a gente sabe que o mais importante na nossa vida é a saúde. Sem a saúde a gente não consegue fazer nada. E existem vários pilares, né, da manutenção da saúde, né? E tu aqui trouxe 2 pilares que são extremamente importantes, né, que é a questão da dieta, a questão da alimentação e a questão do exercício físico. Porque tanto a dieta como o exercício físico, eles participam tanto na prevenção como também no tratamento de inúmeras doenças. Hoje a gente sabe que a doença que mais causa óbito no mundo ainda são as doenças cardiovasculares, né, que é infarto. E a gente sabe que uma boa alimentação e uma atividade física regular ajuda na prevenção dos problemas cardíacos e também no tratamento das doenças cardíacas. Então, eles atuam como prevenção na maior causa de morte do mundo. Também, a segunda maior causa de morte no mundo é o câncer, são as doenças oncológicas. E a alimentação, ela também faz parte da prevenção de inúmeros cânceres. Eu sempre
porque eu trabalho com isso na oncologia, né, a parte de dieta. Então, a gente sabe que a alimentação ela ajuda na prevenção de vários tipos de cânceres. Entre eles, o câncer de colo, o câncer de intestino, que também é um câncer que depois do câncer de mama, do câncer de próstata, ele está entre a maior incidência de câncer, que é o câncer de intestino, e a alimentação ela está muito ligada a esse fator também. E também a questão da atividade física na prevenção do câncer ela é fundamental. Qual é a mensagem que eu vou deixar hoje para as pessoas que estão nos assistindo? São duas regras. Primeiro, descasque mais e desembale menos. Por quê? Quanto maior o prazo de validade do alimento, menor é o nosso prazo de validade. Então, quanto mais alimentos naturais, quanto menos processado for os alimentos, melhor para a nossa saúde. Então, eles contribuem para o nosso equilíbrio. Então, tudo que a gente conseguir manter o equilíbrio, principalmente quando falar em alimentação, em exercício físico, é o que vai ajudar na prevenção de doenças. Tá? Então, mais uma vez, a clínica agradece, né, o convite. A gente está à disposição para quando vocês precisarem. Né, a gente está sempre pronto para ajudar e para informar a população sobre o que a gente pode fazer de melhor. Tá? Muito obrigado. Muito bem, então encerra aqui mais um Câmara Entrevista. Se quiser nos deixar sugestão de temas a tratar nesse programa, acesse as nossas redes sociais, o Instagram TV Câmara Bagé, também no nosso Facebook, entre em contato e nos deixe a sugestão de que temas a gente poderia tratar aqui no Câmara Entrevista. E fique acompanhando a nossa programação, canal 16 da NET, 5.3 TV aberta e também as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso canal no YouTube. Esse programa vai ao ar ao vivo também no canal do YouTube e fica lá para as pessoas poderem assistir quando tiverem tempo, onde quiserem e da melhor forma que preferirem. Então, fique ligado, até a próxima semana com uma nova edição do Câmara Entrevista.